Que honra! querido. Como vamos? Tomás está chegando aqui também. Olha que Olá, beleza. Tomás, como é que você está? Tudo bem? Que privilégio estar com vocês. Eu queria saber se vocês aceitam um escritor como eu, para iniciante, para escrever algumas obras na sua editora. Que Oh, meu história, hein? 20 querido. anos. Então, que coisa a gente está comemorando isso. Como éramos jovens, né, Curi? Que coisa extraordinária. O tempo é nosso grande amigo e nosso grande inimigo. E temos que transformá-lo em amigo. Você foge do tempo, ele te alcança. Você disfarça, ele te revela. Mas o tempo pode se tornar como um vinho, né? Nos torna melhores, mais ricos, mais produtivos. Meu querido, estava lembrando. Enfim, nós ontem estivemos juntos, né, comemorando com o time da Sextante. Você fez um post super bonito e emocionado com a surpresa, né, de receber o carinho da nossa equipe. E eu fiquei lembrando, você mencionou nesse post o começo, né? Nós estávamos começando a editora. A Sextante foi criada em 98. E você também, enfim, a sua carreira como escritor também já tinha começado, você já tinha publicado vários livros, alguns livros pela sua própria editora. E um dia o Tomás, que tinha um grande distribuidor amigo, trouxe, eu queria que ele contasse um pouquinho essa história, como é que foi Celso, a que tua bom. chegada à Sextante. O, é ótimo você falar isso, Marcos, porque eu tinha realmente vontade de perguntar ao Cury como é que tinha sido a vida dele antes da gente se conhecer. Mas, enfim, rapidamente a história, o Celso da Pergaminho, que é um distribuidor de Campinas, vivia dizendo, olha, tem um autor aqui no interior de São Paulo, o cara é muito bom, ele vende muito livro, é um sujeito muito bacana, criou a própria editora dele, você precisa conhecer. E falou isso várias vezes. Até que finalmente eu falei, enfim, Celso, me põe em contato com ele. Ele passou o contato do Cury, eu liguei para o Cury, combinamos uma vinda ao Rio para a gente se conhecer, que foi essa vinda no comecinho de 2002, né? E, enfim, e muito resumidamente a história é essa. Quer dizer, o barato da história é lembrar dessa primeira visita do Cury lá à editora, na época a gente estava no centro da cidade, a gente dividia a sala, eu, Marcos e o Geraldo, nosso pai, que morreu em 2008, mas em 2002 estava lá e adorou também conhecer o Cury. E eu me lembro, depois que o Cury foi embora, ele falou assim, não, assim, de expressar, mas que sujeito, tanta vida, com tanta Que força da vontade. natureza, né? A força da natureza. Então, essa assim, a minha história do comecinho. Mas eu adoraria ouvir você, Cury, contar do teu início de carreira como escritor e o que te motivou a criar a Academia da Inteligência e publicar por conta própria. Bom, eu, em primeiro lugar, quero dizer que é um privilégio estar diante de dois grandes amigos. Vocês não são os melhores ou os mais incríveis editores da América Latina, quem sabe também em relação ao mundo, mas fazem parte da minha família, vocês fazem parte da minha história e fazem parte da história de dezenas de milhões de brasileiros, porque um escritor, no caso eu, somos como vagões. Sem os trilhos, os vagões podem ser incríveis, pode ter comboios magníficos, mas eles não conseguem chegar a lugar algum. Então, eu fico muito feliz de poder estar com vocês falando da nossa história. Eu sempre tive o desejo de escrever livros. E eu me lembro que, quando eu fazia o cursinho para medicina, eu pensava, bom, se um dia eu não conseguir fazer uma faculdade, não entrasse numa faculdade de medicina, não tivesse uma história acadêmica, se eu fosse, por exemplo, alguém que ia fazer segurança à noite
Numa empresa, eu estaria escrevendo, eu estaria lendo livros, eu seria alguém diferente, porque eu quero deixar um legado, não um legado em função da fama, eu sempre fui um crítico ao culto da fama, o culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade altamente doente, mas eu quero não quero passar nessa terra incólume, estéril. E eu lembro que isso ficou marcado na minha vida. Quando eu entrei na faculdade de medicina, e só para retomar um pouco, no ensino, antes de fazer o cursinho, eu não era um aluno concentrado. Eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Ninguém acreditava que eu fosse muito longe, porque a minha mente ela rodava diferente da escola. A minha mente rodava diferente do currículo acadêmico. Eu sempre ficava imaginando, criando coisas. Eu gastava tempo, inclusive, fazendo um novo código linguístico. O A era um pingo, o B era 2 pingos e assim por diante. Eu sempre fui fora da curva. Às vezes não tinha nem curva para me classificar. Bom, quando meus amigos reunidos falaram sobre o que eles queriam ser, e eu falei que queria ser um médico e um cientista, silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu percebi que as principais decisões de um ser humano são solitárias. Não pode depender nunca da plateia. E se você não tomá-las, você adia os seus sonhos. E eu resolvi estudar. Bom, já que eu sou um aluno desacreditado pelos meus colegas, desacreditado pelos professores, eu tenho que estudar muito, mais muito. E comecei a estudar de 12 a 14 horas por dia. E entrei na faculdade de medicina para espanto de todo mundo. Eu acho que eu entrei em terceiro lugar. Eu gabaritei física, matemática, química. Só não ia tão bem, sabe em que matéria? Em português. Porque eu também, aquela estrutura gramática, oração sintática, que tinha todas aquelas, uma estrutura que você tinha que decorar, mas não fluía o raciocínio, também não me interessava. Bom, entrei na faculdade de medicina. No segundo para o terceiro ano, eu que era extrovertido, tinha vários amigos, sociável, de repente caí nos vales sórdidos de uma depressão. E a depressão que eu experimentei, ela me fez entender que ou a dor nos constrói ou nos destrói. Normalmente ela destrói o ser humano porque ele não usa como vírgulas para escrever capítulos nobres. E eu usei minha dor para me construir. Eu comecei a escrever a partir do segundo para o terceiro ano. Escrevi e reescrevia os meus pensamentos perturbadores, as minhas angústias, o que é o pensamento, qual a natureza, como ele se constrói, como eu entro na memória em milésimos segundos, por que eu dirijo um veículo, mas não dirijo a minha mente, que planeta é esse que é rebelde ao meu autocontrole. E eu escrevia tanto, centenas de páginas. Eu não conseguia mais ser um aluno comum nas aulas de psiquiatria e psicologia. O professor falava uma coisa e eu escrevia outra, porque eu já tinha escrito centenas de páginas. Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu procurei várias editoras, que não foi a Sextante, porque vocês não existiam naquela época. Imagina, em 1983 para 84. Quando foi a fundação da editora Sextante? 98. 98. Então foi 15 anos. Você devia ter estado lá no começo. Bom, mas naquela época vocês estavam brincando na rua. Quando você nasceu, Tomás? Eu sou de 68. O Marcos é de 63 e eu sou de... Vocês estavam soltando pipa naquela época, era gostoso, era solto. Estavam brincando de bolinha de gude na rua, porque havia segurança. Bom, quando eu procurei as editoras, eu tinha escrito um livro, quem sabe eu vou publicar para vocês, eu nunca publiquei esse livro. A Família Moderna, um Grupo de Estranhos. Porque eu analisava por que as pessoas ficam horas a fios diante de uma TV e um especialista em artes plásticas não fica minutos olhando para a Mona Lisa no Louvre. Ele já muda o olhar. O que a televisão tem de atratividade? Então, eu comecei a observar muito o comportamento humano. Tá bom? Aí entendi que a televisão mostra mais de 60 personagens com as mais diferentes características de personalidade, mais de 1000 ambientes de cenas cenas e ambientes em 1 hora, tudo isso em 1 hora. Isso fazia com que a mente se cativasse de maneira atroz. Os pais não conseguiam prestar atenção nos filhos. Eles roubavam a atenção dos filhos
por alguns minutos, querendo que eles expressassem um sorriso. Mas quando as crianças aprendiam a piada, com o passar do tempo, os pais não brincavam mais. Então, eu começava a fazer esse questionamento. Bom, enfim, encerrando, eu procurei as editoras para publicar esta obra, e esta obra foi rejeitada por todas as editoras. E eu, na verdade, eu nunca marquei um encontro com o diretor editorial. Eu batia na porta, porque eu não sabia nem com quem conversar. Era com o diretor editorial, não sabia. Era com o gerente, com o proprietário. Bom, então, e eu resolvi ir atrás do trabalho. Eu tinha casado já com a Sulema, fazia 2 anos, até que eu me tornei consultor científico do jornal Folha de São Paulo, fazia muitas matérias na TV e tal. Estava no auge da fama no final da década de 80. E eu percebi que eu estava traindo os meus sonhos. E quando você tem um sonho e trai ele, você não tem tranquilidade mais. Eu falei assim, bom, estou no auge da fama, eu vou deixar tudo e voltar para o interior. E voltei, comecei a abrir um consultório numa cidade belíssima, como Bebedouro. Comecei a morar no centro de uma floresta, ali eduquei e tive as minhas filhas. Bom, e naquele ambiente tranquilo eu continuava a escrever a teoria da inteligência multifocal, que é uma das poucas teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos, em milésimos de segundo. Até que eu, em 99, em 98, procurei várias editoras e nenhuma delas quis publicar meu livro novamente, porque não entenderam as minhas ideias. Até que depois de 2 a 3 anos, a Cultrix apostou no projeto e eu publiquei Inteligência Multifocal, mas a Cultrix tinha falado para mim, olha, você escreveu um livro tão complexo que ninguém entendeu aqui na editora. Ou você muda 500 termos ou não temos condições de publicá-la. Como é que você vai fazer uma cirurgia plástica no primeiro filho? Não tinha jeito. Eu tentei, mas não consegui. Publiquei o livro, quase ninguém entendeu. Aí eu pensei comigo, olha, eu vou ter que democratizar o acesso à informação. Comecei a escrever 1, 2, 3, 10 vezes cada obra e imaginava que na minha frente estivesse judeus, protestantes, católicos, budistas, islamitas, ateus, e eu escrevi e reescrevi minhas obras como se tivesse uma banca examinadora. Pessoas com alto nível intelectual, pessoas de nível mais simples academicamente. E aí eu me treinei a escrever tantas vezes. Imagina, escrever 10 vezes cada obra, lapidar cada frase, cada parágrafo. E a Sextante e a Cultrix não quis apostar no segundo livro, porque tinha que esperar. A Cury já faz só 6 meses. Tem que demorar mais 1 ano, 1 ano e meio. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou montar minha própria editora. E eu sei que só a editora dá certo no eixo Rio-São Paulo, mas eu estou aqui no interior. Quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Uma das minhas frases, bom, quem sonha sem riscos vence sem glórias. Aí eu comecei a construir a Academia de Inteligência e comecei a publicar os livros. Escrevi O Mestre dos Mestres, escrevi Treinando a Emoção para Ser Feliz, mais um outro, até que vocês me procuraram. Estava no começo da carreira, talvez não tinha 30 mil livros, 20 mil livros. Quando vocês me procuraram, eu sabia que a editora Sextante raramente publicava autores brasileiros. E quando eu me reuni com meu amigo Geraldo Pereira, o seu pai, e vocês com tanta emocionalidade, acataram minhas ideias, mas acharam estranho que eu desejar publicar 2 a 3 livros por ano, mas é porque eu tinha 3 mil páginas já escritas e não publicadas. Eu tinha uma sede enorme de contribuir com a humanidade. Então, essa é a história da editora Sextante. Vou te interromper um pouquinho, porque aí a gente vai contar um pouco do nosso lado da história, mas então, eu trouxe aqui, a gente guarda um exemplar de cada livro, da cada primeira edição dos livros publicados pela editora. E eu trouxe aqui, que beleza. Então, o primeiro exemplar do Você Insubstituível, que foi publicado em abril de 2002. Tá de cabeça para baixo, né? Não sei se você mas eu tenho deficiência visual. Mas foi publicado num formato de livro presente, com uma tiragem de 15 mil exemplares, que era uma tiragem, que ainda é uma tiragem ousada, né, para o Brasil, em tempo recorde. Você esteve conosco em janeiro, trazendo o original. E como o papai disse, você era uma força da natureza. Enfim.
E esse livro ficou pronto em abril e ele foi um sucesso instantâneo. Ele tinha uma mensagem tão forte, ele tem uma mensagem tão forte. Ele começou a mudar a vida das pessoas de uma tal maneira que, enfim, nós ficamos muito surpresos. Eu me lembro que nós reimprimimos o livro provavelmente 3 meses depois. O livro ficava no caixa das livrarias, então tinha uma rotatividade e a gente começou a conhecer o teu trabalho melhor, né? E começou a ver que realmente você tinha uma missão, né? Quer dizer, você não queria escrever um livro, você tinha uma missão de transformação de mundo, e eu acho que foi isso que nos cativou. Mas então, quer dizer, seguindo um pouco adiante, no dia 19 de fevereiro de 2003, nós sentamos, 19/2 de 2003. Esse é o meu caderno de anotações. Olha só. Olha, eu estou com alguns amigos, inclusive minha esposa aqui, vendo vocês. Nesse caderno, você vai ter que... Você virou para mim e disse o seguinte: Marcos, eu tenho 4.000 páginas escritas, eu quero publicar 2 livros por ano, deixa eu te falar os temas. E aí você me disse assim: quero publicar um livro chamado 10 Leis para uma Vida Excelente, em abril de 2003. Esse livro foi publicado com o título 10 Leis para Ser Feliz. Depois você disse: eu quero publicar Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, em julho de 2003, e efetivamente foi publicado, que era para o Dia dos Pais. Quero publicar um livro chamado Nunca Desista dos Seus Sonhos, em 2004. Enfim, e aí tem aqui uma relação, né, que se profetizou ao longo do tempo, e a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas, especificamente com relação ao Nunca Desista dos Seus Sonhos, cuja primeira edição é essa aqui, né, em 2004, e o engraçado, Curi, que aí essa edição já sai com 25.000 exemplares. Né? O primeiro livro foi com 15, essa edição foi com 25.000. E esse livro ele tem uma história muito poderosa, porque você conta a história de 4 personagens, você só revela o nome do personagem no final de cada história. 3 dos personagens são pessoas mundialmente conhecidas. O 4º personagem é um exemplo de que a gente não precisa ser mundialmente conhecido para perseguir os nossos sonhos, né? Exatamente. E eu acho isso muito poderoso porque é a tua história. E imagina, é a tua história até 2004, né? Quer dizer, você ainda adicionou... Aí você se tornou conhecido mundialmente de 2004 para cá. Quer dizer, você teve esse upgrade. E você se lembra, que você falasse um pouquinho desse livro aqui. E você se lembra que quando eu coloquei as histórias, sem declarar, por exemplo, quando eu falava de Abraham Lincoln, né? Eu colocava a L, e no final eu revelava. Quando eu falava de Martin Luther King, então eu colocava as iniciais do livro, e só no final revelava quem era. Aí, quando eu coloquei a minha história, AC, Augusto Cury, eu queria colocar no meio do livro para não aparecer muito, porque eu não merecia. Mas você falou para mim: não, Cury, a tua história é uma história concreta, uma história de alguém que está vivo, e você tem que colocar essa história no final do livro, porque as pessoas vão se identificar com as suas aventuras, com os seus desafios, com as suas lágrimas, enfim, com os dias mais tristes. Você me disse: você tem de colocar a sua história para fechar o livro. E eu fiz com muito temor. E o livro aconteceu o que aconteceu, ou seja, se tornou um dos livros mais lidos da história do Brasil. E você se lembra que o Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ele se tornou talvez o livro de educação mais lido da história do Brasil. Talvez foi lido por mais de 10 milhões, 15 milhões de pessoas. Não sei se foi vendido 2 ou 3 milhões de exemplares, eu não me lembro. Mas cada livro é lido por 5 pessoas, de acordo com as estatísticas, né?
Mas eu sinto o seguinte, que mostrando para vocês a minha produção no tempo, vocês não acharam aquilo loucura. Aliás, vocês entraram na minha loucura. É isso, Tomás? Sem dúvida. Não, foi uma trajetória, uma história de. Foi realmente, Curi, um encontro, né? A gente tinha esse desejo, né, da Sextante, esse símbolo, né, de orientação, de caminho, né? Esse desejo de ser uma empresa que, que trouxesse uma contribuição significativa para a vida das pessoas, trouxesse boas referências, né, boas indicações de caminho e muito acessível. A gente queria publicar para o Brasil inteiro. A gente não queria quebrar com aquela visão um pouco elitista de que o livro no Brasil era só para uma elite econômica ou cultural. E o nosso encontro nesse sentido, quer dizer, você realmente, com esse desejo, eu fico muito impressionado, Curi, esse desejo de contribuição, mas o que me impressiona muito é pensar que há 20 anos atrás, antes do que a gente está recebendo agora nos últimos 5 anos, né, dos Estados Unidos, de outros lugares, você já falava, né, de que adianta o homem chegar na Lua, de que adianta todas essas enormes conquistas se você não conhece, domina o seu universo interno, não entende as suas emoções. Quer dizer, você muito cedo veio com essa clareza dessa mensagem, dessa abertura de uma perspectiva para todos nós, do que é realmente viver, né? Do que é realmente. Então, isso é algo que nos encanta assim, como editor, a gente lida, né? A gente lida no atacado, vamos dizer assim, né? A gente não tem contato com cada leitor, né? Então a gente tem números superlativos das vendas dos seus livros. Agora, a experiência de estar em contato com uma pessoa que teve a vida transformada por um livro seu é profundamente emocionante, né? Profundamente. Eu me lembro do impacto de dar o Você Insubstituível para algumas pessoas e ver a emoção estampada com aquela mensagem, porque muita gente em sua vida não recebia essa mensagem de que você é uma pessoa muito especial. Então, eu imagino o impacto que deve ser para você receber esse feedback, estar em contato com as pessoas e a gente está, enquanto a gente fala, uma série de pessoas escrevem aqui, né? E é muito tocante, é muito impressionante isso. É verdade. Sabe, Tomás, no livro Você Insubstituível, eu falo que cada ser humano é único e irrepetível. Que não há dois grãos de areias iguais, não há dois seres humanos iguais. E nós temos tendência a ser um número de cartão de crédito, um número de passaporte, de identidade. E não percebemos que a vida é um mistério insondável. Se uma pessoa não aprender a namorar a vida, não aprender a ter autoestima, você se lembra da belíssima frase do do Mestres, amar o próximo como a ti mesmo? Se você não aprender a se amar, ser apaixonado pela sua vida, você não tem condições de amar os outros, nem tem condições de ser tranquilo, saudável e dar o melhor de si para a sociedade. E eu me lembro que de vários, centenas, talvez até milhares de casos que chegaram até mim, uma mulher mandou uma mensagem com esse dizer: olha, o meu marido me traiu porque eu vi um livro chamado Você Insubstituível e tinha uma dedicação para a amante dele. E quando eu peguei esse livro, eu rasguei esse livro, destruí esse livro, tive raiva do meu marido e do autor. Aí ela foi, mas espera um pouquinho, mas esse livro, Você Insubstituível, intrigou ela, e ela foi e comprou o livro. E ela depois enviou a mensagem: olha, muito obrigado, porque o teu livro me ajudou muito a superar esse homem que me abandonou, porque eu não vou me abandonar nunca. Então, casos assim, inusitados,
No livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, eu falo que bons pais dão presentes. Pais brilhantes dão a sua história. São capazes de falar das suas lágrimas para os seus filhos aprender a chorar as deles. E no mundo todo não se falava sobre isso. Chineses não falam dos seus dias mais tristes. Japoneses não falam dos seus fracassos. Brasileiros e norte-americanos não falam das suas crises. Mas eu defendi a tese que só é possível educar e formar mentes brilhantes e livres se nós aprendemos a falar dos dias mais dramáticos da nossa existência. E no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu abordo que uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é um livro sem aventuras, é uma história sem sentido. E as pessoas começaram a entrar na psiquiatria e psicologia e, de repente, usar ferramentas de gestão da emoção para comprar vírgulas, para escrever os capítulos mais importantes da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Eu fico muito feliz, eu me sinto extremamente orgulhoso, embora, reitero, eu sou crítico ao culto à celebridade, eu fico orgulhoso, no bom sentido da palavra, de ter amigos como vocês, editoras preocupadas em democratizar o acesso à literatura num país onde o livro era muito caro. E também eu fico muito feliz que não apenas 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas, mas talvez 50 ou 60 milhões de pessoas já tiveram a oportunidade de me ler no Brasil. E você sabe que eu nunca me candidatei à Academia Brasileira de Letras, porque eu sou um simples mortal. Eu sempre achei essa história de estar em evidência. Vocês sabem disso quando vocês falavam, Cury, tem uma grande meio de comunicação que quer te entrevistar. Fala, Marcos, Tomás, mas eu sou apenas um caminhante. Eu sou apenas uma peça de tabuleiro no grande teatro da humanidade. Vocês, às vezes, me impulsionavam, me encorajavam. Enfim, eu me sinto apenas um devedor da humanidade, apaixonado pela humanidade, querendo contribuir com o máximo com ela nessa brevíssima existência. Então, eu vou aproveitar que você falou da humanidade e a gente vai passar para um novo capítulo, que, publicados 6 livros teus, depois nós tivemos a oportunidade de passar a publicar a coleção Análise da Inteligência de Cristo, que era da Academia de Inteligência. E aí, nós sempre que você vinha ao Rio, a gente tinha uma oportunidade de almoçar e estar juntos. Você vinha na editora, dava um prazer enorme a toda a equipe, né? de pessoas sempre muito emocionadas de te ouvir e poder estar junto. A gente fica vendo os depoimentos das pessoas que estão nos vendo aqui, muitas delas dizendo: tudo que eu queria fazer era poder conhecer o Dr. Cury pessoalmente. Então, você imagina para o nosso time que privilégio que era, né, estar aqui com Obrigado, você. Obrigado, Marcos. E você sentou e disse: Marcos, eu agora tenho uma novidade. Eu quero escrever ficção. Eu disse: opa, como assim? Eu quero contar as minhas histórias, eu quero trazer as minhas mensagens através da ficção. E o meu primeiro livro é a história de um estudante de medicina que ele vai entrar em contato com um mendigo na rua e ele vai se perguntar quem é aquele personagem, como é que ele chegou até ali, quais foram as mazelas, quais foram as dores, por que ele não é reconhecido pela sociedade, por que ele foi abandonado e como é que a gente pode resgatá-lo. E esse livro começa de uma maneira fortíssima, porque ele começa numa aula de anatomia, né? Exatamente. É esse livro aqui. Você estava falando da humanidade. Essa é a primeira edição do Futuro da Humanidade. E, só lembrando, Delícia, ele foi publicado em abril de 2005. Então, abril, você vê que é um mês bacana para a gente, né, na nossa história, com uma tiragem inicial de 50 mil exemplares. Nessa altura do campeonato, você já tinha conquistado, né, um certo lugar no Olimpo editorial, então você saía com edições um pouco maiores do que a média. 50 mil exemplares, né? 50 mil exemplares era um escândalo na época, não era? Era muito... 50 mil exemplares era um escândalo na época. Enfim, e aqui a gente é apresentado ao Marco Polo, que é esse jovem
estudante de medicina e que vai te acompanhar ao longo da tua carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho desse Marco Polo, um pouquinho dessa história e um pouquinho desse desejo de escrever ficção, porque eu acho que é uma virada muito importante na tua carreira, né? E que vai definir muito, inclusive, eu acho que a longevidade. Curi, se tem poucos autores, estão pouquíssimos autores que venderam 30 milhões de livros aqui conosco, foram 18. Eu acho que menos ainda autores que têm a longevidade da sua carreira, que publicam durante tantos anos com sucesso, né? E eu acho que a decisão de escrever ficção, ela fez parte dessa longevidade. Mas eu queria que você contasse para todo mundo a tua motivação inicial, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais de Marco Polo, se você quiser guardar para a tetralogia, tá bom? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, você sabe, tanto como eu, como grandes editores, que normalmente o escritor de não ficção, de psicologia aplicada, motivação, sociologia aplicada, não escreve livros de ficção. São dois mundos separados. É como se uma pessoa que canta blues vai cantar samba e coisas desse tipo, ou que recita óperas vai cantar algo ligado, por exemplo, à música country. São dois mundos distintos, mas para mim não era distinto, porque quando eu atendi um paciente, eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. E cada paciente meu, não importa se vinha com um surto psicótico, por exemplo, um delírio de grandeza, achando que era um grande personagem, que ia mudar a humanidade, ou então uma ideia paranoica de perseguição, como se a televisão estivesse falando com ele, ou pessoas no seu quintal ou na rua querendo matá-lo, ou um quadro depressivo, ou o último estágio da dor humana, ou mesmo uma síndrome do pânico, uma sensação dramática e urgente que vai morrer ou desmaiar. No caso da síndrome do pânico, a mente que a pessoa está no último estágio da vida e o cérebro, 86 bilhões de células, vivenciam como se ele fosse respirar, fazer as últimas inspirações e expiração e geram uma nuvem de moléculas, gerando um drama sem precedente. Ou um toque, transtorno obsessivo compulsivo, achando que vai morrer todos os dias, alguém, ou se não der 2 ou 3 pulos antes de abrir uma porta, alguém da sua família vai sofrer um acidente. Todo paciente que eu atendia, não importava o seu quadro, para mim eu respeitava tanto, e eu via a sua complexidade, e eu percebia nitidamente que ele não era diferente de mim. Eu dizia para os meus pacientes, não importa a sua dor, eu quero dizer que você é único e insubstituível, eu quero dizer que a sua dor é só sua, eu vou me esvaziar o máximo para me aproximar da sua dor, para entender a complexidade da sua mente, mas entre eu e você, por mais que eu me aproxime, eu quero dizer que o teu mundo é particular. Quando você sofre, todo o universo sofre. Quando você está com uma fobia, como glossofobia, medo de falar em público, todo o universo está sentindo medo. Então, aquela dor, aquela angústia era particular dele. E como eu respeitava os pacientes, eu percebia que, através de me esvaziar e penetrar em camadas mais profundas, ainda que virtualmente na mente deles, isso ajudava os meus pacientes a dar um salto qualitativo. Muitos me diziam, já estou fazendo tratamento há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, eu nunca recebi, numa sessão, você numa sessão conseguiu me explicar mais sobre a mente humana do que 10 ou 15 anos de psicoterapia ou tratamento psiquiátricos. Então, eu falava sobre o gatilho da memória, abrindo janela killer, no exato momento que aquela janela killer abria-se em milésimo de segundo, a âncora se fixava e a emoção entrava num estado de estresse tão grande que o eu não conseguia pilotar mais a aeronave mental. Então, a pessoa vivenciava o seu ataque de pânico, sua crise obsessiva, o seu sofrimento por antecipação, ruminação de mágoas. Eu quero dizer para vocês que os meus pacientes me ensinaram que eu deveria falar por metáforas, eu deveria entrar e respeitá-los através de usar símbolos, como o teatro da mente humana, o eu saindo da plateia,
e entrar no palco para dirigir o script. A partir daí eu pensei, bom, se eu usar o romance psiquiátrico, se eu usar a ficção, talvez, mesmo que autores de não ficção não escrevam, eu quero escrever para poder democratizar as ideias, para que o eu dos meus pacientes fosse o tanto quanto possível autor da sua própria história, protagonista do teatro da sua mente. Foi por isso que eu falei para vocês. Na verdade, eu só falei para vocês porque encontrei em vocês pessoas altamente ousadas e que confiaram no meu trabalho. E aí, quando eu pensei no futuro da humanidade, o futuro da humanidade era um futuro, não era para mim um futuro ensolarado, um céu de brigadeiro. Eu percebi que a humanidade estava se tornando um manicômio global, onde as pessoas cada vez mais sequestravam-se nos seus feudos, na relação com a TV, não havia internet na época, posteriormente ocorreu essa intoxicação digital e turbinou-se todo esse processo. Mas com a ficção, eu ganhei musculatura para poder falar sobre o intangível. É muito difícil falar sobre um ataque de pânico, é muito difícil falar sobre preconceito. O que é o preconceito? Como é que pessoas aparentemente insuspeitas, quando sobem ao poder, têm a necessidade neurótica de se manter no poder e que os outros gravitem na sua órbita? O que ocorre no psiquismo? As pessoas não são más em si mesmas, mas por que elas se tornam maléficas? Por que elas se tornam autoritárias? Por que o poder as infecta, as contamina? Por que o dinheiro faz com que muitos se tornem miseráveis em palácios? Por que muitos intelectuais se tornam... eles se sequestram através da sua tese de mestrado, doutorado ou pós-doc? Por que muitos produzem conhecimento, cientistas, no início da carreira, quando não tem nenhuma relevância científica, mas depois que ascendem na carreira, se tornam ícones na academia, na universidade, eles deixam de produzir? Isso me espantava, eu queria entender esses fenômenos e falei isso através da ficção e as pessoas começaram a penetrar em camadas mais profundas da sua mente à medida que viajavam nas histórias. Por isso que eu viajei nesses dois mundos, ficção e não ficção. Muito obrigado por acreditar em mim. Ora, meu querido. Nesse momento foi interessante, Cury, porque você, assim, a gente publicou e você então começou a ter um interesse internacional, né? É mais ou menos aí, a gente está em 2005, 2006, você começa a falar, eu queria poder transmitir essa mensagem para mais pessoas, né? Eu já estou começando a crescer no Brasil e ter muito reconhecimento e muitos leitores, né? Você chegou a ter uma experiência de, enfim, passar um tempo fora do Brasil, né? De tentar fazer uma carreira, de levar os seus livros para a língua inglesa. Seus livros hoje na língua espanhola estão super publicados, mas isso foi assim também um investimento muito grande, até um investimento familiar, né? Você fez Exatamente. Ainda bem que eu tive uma companheira, a Suleima, só para fazer um elogio a ela. Eu fazia o 4º ano de medicina, ela fazia o 2º ano de medicina. Ela está aqui mandando um beijo para vocês, viu? Ela é fã de vocês. E então eu tinha uma dificuldade financeira muito grande, mas resolvi pagar um suco para ela. Estava no início da paquera e tal. E quando saímos da casa de suco, caiu um bilhete do meu bolso, que eram as anotações que eu fazia dos comportamentos das pessoas nos ônibus, nas ruas. E ela achou que talvez era uma outra garota na história. E ela ficou meio desconfiada. E eu falei assim, olha, eu não sou muito normal. Eu estou escrevendo sobre a mente humana. E quero construir uma nova teoria sobre o funcionamento da mente. Se você quiser apostar em mim, você tem toda a liberdade, mas saiba que eu vou lutar por isso. É incrível, eu falei sobre isso com ela. Eu estava no 4º ano de medicina, isso me controlava demais. O Tomás falou dessa carreira longeva, mas isso mexeu com as raízes da minha mente. E ela pensou consigo, bom, essa febre vai passar, porque todo estudante de medicina, no fundo, tem que estudar cérebro, tem que estudar coração, fígado, baço, vai falar sobre a mente humana, isso vai passar. Ela acreditou que isso passaria e nunca passou. E quando a Camila tinha 11 anos de idade,
e a Suleima buzinava no carro, era à noite, eu estava escrevendo mais um parágrafo sobre a teoria da inteligência multifocal, e eu não conseguia parar, eu não conseguia deixar de desenvolver aquelas ideias, porque elas iam desaparecer da minha mente. Quando eu entrei no carro, a Camila já estava com 11 anos, ela nasceu depois de 4 anos do casamento, então se passou 15 anos praticamente de casamento, e mais um ano, 2 a 3 anos na época da faculdade de medicina. Então, com 17 anos de pesquisa e produção de conhecimento, a Camila fez a pergunta fatal: papai, quando você vai terminar o seu livro? A Suleima, numa das raras vezes que ela perdeu a paciência, ela falou: minha filha, seu pai nunca vai terminar esse bendito livro. Porque eu conheci o seu pai falando desse livro. Olha, filha, já passaram tantos anos, ele não terminou. O dia que ele terminar, ele vai morrer. Ela falou isso. E aí, felizmente, eu terminei e não morri. E a Suleima me ajudou muito nessa área de internacionalização. Nós fomos para os Estados Unidos, fomos para o Canadá, enfim. E ela conversou com várias editoras na fase inicial, porque o meu desejo não é ficar no Brasil. A minha linguagem, vocês sabem, é universal. Quando eu falo, por exemplo, que o nosso eu tem 5 segundos para impugnar um pensamento perturbador, por exemplo, um sofrimento por antecipação, ou uma autocobrança atroz, ou um sentimento de culpa, se em 5 segundos o nosso eu não atuar reciclando, impugnando como um advogado de defesa, aquele pensamento perturbador é registrado por um fenômeno que eu descrevi, que eu descobri, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que é o biógrafo do cérebro, e uma vez registrado não pode ser mais deletado. E nós podemos acumular mais lixo do que as cidades mais poluídas ou o país mais poluído do mundo. Então, são ferramentas universais. Eu tinha que chegar nos chineses, eu tinha que chegar nos japoneses. Claro, tudo é com muita dificuldade. Hoje nós estamos sendo publicados em vários livros no Japão, fomos publicados na China, recebemos prêmio. 30 países de língua hispânica estão publicando, uma editora está publicando 4, 5 livros por ano para tentar dar conta das 60 obras que eu tenho, fora que a Planeta já publicou, na América Latina, enfim, na Europa. Esse desejo de internacionalizar era um desejo de abraçar a humanidade, mais uma vez, de considerar cada ser humano como no primeiro livro. Cada ser humano é único, irrepetível e insubstituível. Uri, nesse sentido, a pandemia trouxe enfim, desafios para a saúde mental e emocional muito grandes. Eu gostaria muito de te ouvir a esse respeito. Eu imagino ter uma audiência grande, eu vejo pelos comentários, né? Quer dizer, o quanto a tua visão, as tuas considerações nesse campo podem ajudar as pessoas a se situarem com o desafio que foi vivido nesses últimos 2 anos. Como é que você avalia? O que você tem a dizer para as pessoas a respeito desse momento que a gente passou e que agora está vivendo? Muito obrigado pela sua pergunta, Tomás. A pandemia deveria ter ensinado lições fundamentais. Eu agora me recolho e eu vou ter tempo de cruzar meu mundo com o mundo das pessoas que eu amo. Eu vou ter tempo de falar dos dias mais difíceis para que os meus filhos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus desafios para conquistá-los. Mas os pais se calaram. Eles não haviam aprendido a linguagem do coração, pelo menos a grande parte dos pais. Então, as pessoas ficaram mais solitárias dentro de casa e gerou mais intoxicação digital. Aumentou-se em mais de 175% os divórcios no mundo, se expandiu o número de suicídios de maneira atroz, se expandiu o número de ansiedade, de humor depressivo e assim por diante, de doenças psicossomáticas, porque as pessoas não sabem, inclusive, relaxar. Por exemplo, o ser humano na pandemia passou a se cobrar muito mais. As pessoas tinham uma necessidade de fazer algo sem entender que, bom, não dá para fazer algo, então eu quero fazer algo por mim. Eu quero ter um romance com a minha própria história. Eu quero brincar mais, ser mais leve, ver um charme nos meus defeitos. Não, as pessoas passaram a se cobrar muito mais. Elas não são leves consigo. Quem cobra demais de si mesmo e dos outros está apto para trabalhar numa financeira, não para ter uma bela história de amor. E as pessoas
nesse lockdown, ou nesse momento de recolhimento, elas não conseguiram fazer uma viagem para dentro de si mesmo, de um modo geral. Claro que há exceções, e isso fez com que a psiquiatria e a psicologia clínicas fossem mais necessárias, indicando que as férias ou a aposentadoria mal feita pode ser um deserto sem precedente. Eu, por exemplo, quero trabalhar até o último minuto da minha vida. Eu quero que a minha vida tenha sentido até no último fôlego existencial. Porque, na atualidade, devido à síndrome do pensamento acelerado, que é uma das síndromes que eu descobri e descrevi no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, depois em outros livros, também a síndrome IB, padrão inatingível de beleza, a síndrome predador-presa, são várias síndromes que eu descobri, mas a síndrome do pensamento acelerado em destaque fez com que a mente humana rodasse numa velocidade jamais vistas. Então, se você, por exemplo, olha meu dedo, você sabe que ele está na esquerda e na direita, mas se eu aumento muito a velocidade, você perde os parâmetros. Então, a velocidade aumentada da construção de pensamentos faz com que pais abaixem o limiar para suportar frustrações. Então, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Faz com que eles se cobram demais, como disse, ou cobrem demais dos outros. Fazem com que eles não consigam dar tanta chance quanto necessárias para si. Faz com que eles se tornem seus maiores carrascos, seus maiores algozes. Então, com a síndrome SPA, que foi turbinada na pandemia, nós tivemos uma humanidade mais doente psiquiatricamente. Como eu digo no livro Futuro da Humanidade, também no livro que você vai apontar aí, talvez o homem mais inteligente da história, infelizmente, nós estamos nos tornando um manicômio global. O Cury, você muito grave falou, isso. Muito não, grave. Você falou que a escrita foi um caminho, quando você teve a questão lá no segundo para o terceiro ano da faculdade, que foi um caminho de trabalho íntimo, de reescrever, de entender. Que outros meios você recomenda às pessoas, sabe, para tentar escapar a esse turbilhão de informações, de pensamento e conseguirem se sentir mais equilibradas, mais em contato consigo mesmas? Ótimo. Lá no livro que vocês publicaram, Seja Líder de Si Mesmo, no final dele eu abordo uma série de ferramentas e eu vou dar um spoiler aqui. Número 1, nós temos que abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Quem eleva o tom de voz já perdeu. Perdeu sua autoconfiança, seu autocontrole e as pessoas que amam. Quem quer ganhar a razão sempre perdeu o coração. E essa frase ganhou impacto no Brasil todo. Hoje as pessoas reproduzem continuamente. Número 2, nós temos que aprender que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. A melhor maneira de transformar uma pessoa teimosa em super teimosa é tentar operar o cérebro dele. Criticar, apontar falhas. Porque isso não funciona. Porque o biógrafo do cérebro é implacável. Ele registra a nossa invasão de privacidade, a nossa crítica, em milésimos de segundos. E aí a pessoa reproduz aquilo que nós mais detestamos. O outro pode se mudar. O outro pode se reciclar, mas nós não temos o poder de mudá-lo. Podemos contribuir com ele ou com ela se nós formos generosos. Terceira ferramenta, como ser generoso no foco de atenção? Aprender a elogiar antes de criticar. Nunca. É uma atrocidade um pai, e no mundo todo se faz isso diariamente, talvez 99% dos pais criticam antes de fazer um elogio. Professores apontam falhas antes de exaltar um aluno. Executivos, a mesma coisa. Casais começam o seu relacionamento no céu do romance e o terminam no inferno dos atritos. Porque não entende que o romance começa com amor, só que ele deve continuar com admiração. Se uma pessoa não se fazer admirável, não vai conseguir ser amada. Então, e para você se fazer admirável, você tem que elogiar antes de criticar. Você tem de aplaudir comportamentos notáveis de quem ama. Ou seja, observe filhos, observe a sua esposa, seu marido, seu namorado ou namorada, ou colegas. Qualquer comportamento diminuto, elogie. Parabéns, olha como você é incrível. Olha, tenho orgulho de ter você no meu time. Filho, você é maravilhoso. Obrigado por você existir. E quem convive comigo sabe que eu sou um elogiador.
Eu tenho, mais do que ninguém, talvez, capacidade para criticar tudo e todos. Mas eu sou elogiador. Minhas filhas não entendem. Papai, você aposta em todo mundo, papai. Por que você não bota o dedo em risco aquela e tal pessoa? Filha, porque eu vejo os meus defeitos e eu percebo que o outro também tem muitas qualidades, mesmo que eles não correspondem às minhas expectativas. Então, não julgo, eu não elogio porque eu sou bom. É porque eu percebo os meus defeitos e percebo, então, que a melhor maneira de você levar uma pessoa a ela se reciclar é você se tornar um elogiador, alguém que aplaude, que investe, que considera aquele ser humano incrível. São algumas das dicas. Maravilhoso. Tem uma pergunta que eu queria só informar as pessoas que estão vendo. Essa nossa live vai estar gravada no Instagram da Sextante. Tá? Então, algumas pessoas estão perguntando isso. E aproveito, siga o Instagram da Sextante, dessa magnífica editora. Por favor, siga o Instagram da Sextante. E essa live vai estar gravada também no meu Instagram. Tão logo vocês passarem para o meu time, tá bom? Muito bem. A gente está terminando, né? A gente tem aí um tempo, 1 hora esse nosso trabalho. Então, eu queria um pouco falar, né, da nossa aventura atual, que é quando você chega mais uma vez, mais um almoço, mais um momento. E esse é um privilégio enorme, porque você sempre contava as histórias, né? E aqui verdade. A gente tem uma junção. Você contava antes de entregar o manuscrito, né? Porque já estava na tua cabeça. É verdade. Né? E você diz, Marcos, eu quero agora pegar o Marco Polo. E o Marco Polo vai me ajudar a desvendar a fascinante mente de Jesus. Que esse personagem, esse maior ícone da nossa cultura, né? E o Marco Polo, o cientista Marco Polo, o médico Marco Polo, ele vai, então, atrás, enfim, da história das grandes descobertas. Esse é o primeiro livro, ele foi publicado em 2016, com uma tiragem inicial de 80 mil exemplares, né? Está aqui na etiquetinha. E esse é o último livro da tetralogia, quando você termina, acabou de ser lançado, O Médico da Emoção. Então, eu queria que você aproveitasse esses últimos 5 minutos. Enfim, você vai ter que ser um pouco rápido, mas falar um pouco dessa história, porque você me disse, Marcos, esse aqui é o meu grande projeto. Esse aqui esse é um grande momento na minha carreira. Então, se você pudesse contar um pouquinho isso, e aí a gente, infelizmente, vai ter que se despedir aqui dos nossos, das pessoas que estão nos vendo e que deram esse enorme prazer se juntarem a nós hoje. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. O lançamento do livro, inclusive o Médico da Emoção, que fecha a tetralogia, vai ser em Ribeirão Preto, dia 17 do 5 de maio, no Empório Euro, no Ribeirão Shopping. Tá? Às 19 horas. Reitero, 19 horas no Ribeirão Shopping, no Empório Euro. E eu gostaria, Marcos e Tomás, de convidar vocês. Eu sei que vocês são muito ocupados, mas seria uma grande honra se vocês puderem estar aqui conosco. Bom, o homem mais inteligente da história é uma ousadia muito grande. Talvez se eu tivesse, na época da Inquisição, escrever sobre a mente de Jesus, provavelmente eu não sobreviveria, porque eu estaria na fogueira. E desde quando eu escrevi a Análise da Inteligência de Cristo, que era não ficção, e agora entrei na ficção para escrever a história dele, inclusive para reconstruir de maneira ficcional a infância dele, os primeiros anos. O que aconteceu com esse menino espetacular que, com 12 anos de idade, ele falou para sua mãe, quando ele se perdeu da sua mãe, 1 ou 2 dias, sua mãe, filho, estamos ansiosos à sua procura. Fala, mãe, você não sabia que cumprir estar na casa do meu pai? Acalme-se. Saiba que eu estou debatendo aqui com os doutores da lei, porque eu estou levando-os a enxergar a vida numa outra perspectiva. E eu comecei a abordar sobre as ferramentas de gestão da emoção que Jesus ensinou,
e que, infelizmente, as universidades não estudaram. As religiões todas, do protestantismo ao catolicismo, ao budismo, não tiveram oportunidade de estudar a mente desse personagem mais incrível, mais famoso de todos os tempos. Ele foi colocado em segundo plano, mas ele treinou seus discípulos, ele treinou aquele grupo de jovens que só lhe davam dor de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar emocionalmente. Tomé paranoico. Mateus tinha viés de corrupção. E o melhor deles, Judas Iscariotes, não era transparente. Esse grupo de jovens morreriam no anonimato, na mediocridade, que no grego quer dizer mediano, não teriam impacto na humanidade. Eram pescadores, a maioria, e morreriam pescadores. Mas como é que esses jovens mudaram o traçado da humanidade? Que ferramentas ele utilizou? Como é que ele trabalhou educacionalmente? Como é que ele levou a fazer a mais importante viagem? A reciclar a sua loucura, a sua ansiedade, suas necessidades neuróticas de poder, de estar sempre certo, de que o mundo gravite na sua órbita. E foi assim que escrevi essa tetralogia. Eu escrevi em alguns capítulos em lágrimas. Talvez é o meu maior projeto de vida. E também um projeto lançado pela Sextante. Eu quero agradecer profundamente vocês por serem seres humanos, como eu disse na minha mensagem ontem, de raro quilate. Vocês fazem toda a diferença na humanidade. Hoje, as editoras me consideram o psiquiatra mais lido do mundo. E isso... Vocês têm parte nessa história, sem dúvida alguma. Milhões de vidas foram impactadas, milhares foram resgatadas do suicídio. E vocês também deixaram esse legado. Muito obrigado por serem seres humanos fascinantes, que fazem toda a diferença no teatro da humanidade. Obrigado, Tomás. Dá um beijo na Regina. A sua mãe é incrível, minha grande editora, minha amiga, que eu amo também demais, tá? E estendida um abraço ao seu pai, que já deixou essa vida, fechou os olhos, mas foi um ser humano que fez toda a diferença também na humanidade. Muito obrigado. Não, Cury, a gente que agradece imensamente. Regina tem um amor, uma admiração, um sentimento de realização de ter trabalhado com você, de ter uma troca e uma parceria tão alegre, tão fluida. E eu queria só ressaltar aí nesse último minuto, Cury, essa mensagem de esperança que você transmite, sabe? Eu acho que tantos de nós, né? É a esperança, essa confiança em que a gente é capaz de superar os problemas, de encontrar uma vida em paz, livre das aflições. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem tão poderosa que eu queria, assim, em nome de tantos leitores que estão se manifestando aqui, reiterar o poder dessa mensagem que você deixa para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu querido amigo e meu querido irmão, que prazer estar com vocês hoje à noite, que prazer festejar juntos 20 anos dessa parceria. Enfim, que eles se sigam em frente, que a gente tenha a oportunidade de estar juntos pessoalmente.